O céu não vende bênçãos, mas tem gente que lucra como se vendesse. Quantas vezes você já ouviu isso? Prove a Deus com seu dízimo e Ele vai abrir as janelas dos céus. Parece bonito, soa espiritual, mas e se eu te dissesse que isso, na maioria das vezes, não passa de uma das maiores fraudes emocionais e financeiras da história moderna? Você sabe quanto as igrejas neopentecostais brasileiras faturam só com dízimos e ofertas? Mais de 20 bilhões de reais por ano. Isso mesmo, bilhões. E agora eu te pergunto, se o dízimo resolve problemas, por que quem mais entrega são justamente os mais pobres? E por que continuam pobres? Para entender essa farsa, a gente precisa olhar para onde ninguém gosta de olhar. A própria Bíblia. Sim, ela mesma. O livro que muitos usam para justificar esse sistema, mas também o mesmo livro que, se lido com atenção e contexto, desmonta toda essa manipulação. Vamos voltar no tempo. Antigo Testamento. O dízimo aparece no contexto de um povo agrícola, onde a economia não era baseada em dinheiro, mas em produção de alimentos. O dízimo não era dinheiro, era comida. Eram produtos da terra, trigo, azeite, vinho, rebanho. A finalidade? Manter os levitas, que eram responsáveis pelos serviços do templo, além de ajudar os órfãos, viúvas e estrangeiros. Deuteronômio 14, 28, 29 é claro. Ao fim de cada 3 anos, você separará 1/10 de toda a sua colheita e o depositará na sua cidade, para que os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem em sua cidade venham, comam e se saciem. Você percebe? O objetivo do dízimo era social, comunitário, solidário. Não era enriquecimento pessoal de ninguém. E mais, era colhido de 3 em 3 anos, não todo mês, como fazem hoje. Aí você pode perguntar, mas e Malaquias 3? Não está escrito lá que quem não dá dízimo está roubando a Deus? E aqui mora uma das maiores distorções teológicas já inventadas. O livro de Malaquias foi escrito exclusivamente para o povo judeu, num período onde os sacerdotes estavam desviando ofertas e os levitas passando fome. Era um chamado específico para a restauração da justiça social no contexto daquele tempo. Não tem nenhuma conexão direta com igrejas modernas, que sequer existiam. E olha que interessante. Se você ler 2 versículos antes de Malaquias 3:10, lá em Malaquias 3:5, Deus está confrontando quem oprime o trabalhador em seu salário, quem explora viúvas, órfãos e estrangeiros. Ou seja, Deus estava mais preocupado com quem explora os pobres do que com quem não entrega dízimo. Então me explica, como que isso virou um passe mágico de prosperidade? Como transformaram um princípio comunitário de cuidado em uma ferramenta de medo, culpa e exploração? O problema começa quando instituições perceberam que a fé, quando manipulada, é um negócio muito lucrativo. Você já reparou que a promessa é sempre a mesma? Dê primeiro, depois Deus te abençoa. Sabe o nome disso fora da religião? Venda antecipada de promessa. No mercado financeiro, se alguém te pede dinheiro prometendo retorno garantido, isso tem um nome: golpe. É crime. Mas quando isso vem do púlpito, muitas pessoas abaixam a cabeça, com medo, achando que estão roubando a Deus se não colaborarem. E enquanto você, trabalhador, mãe solo, aposentado, empresário endividado, entrega os 10% do pouco que ganha, sabe o que acontece do outro lado? Pastor viajando de jatinho, bispos morando em mansões de milhões, templos gigantescos erguidos não como centros de apoio comunitário, mas como monumentos ao próprio ego e vaidade de quem lidera. Mas calma, que fica pior, porque muitos líderes ainda têm a cara de pau de te culpar. Dizem que se você está pobre e endividado, passando dificuldade, é porque não tem fé suficiente ou não semeou no altar. Só que a realidade é muito mais cruel. O problema não é sua fé. É matemática simples. Se você ganha um salário mínimo, entrega 10%, mais oferta, mais voto, mais campanha do envelope. Sobra o quê? E com o que sobra, ainda vem aluguel, água, luz, gás, mercado e juros. Os malditos juros que comem o salário de milhões de brasileiros. Sabe quem lucra com isso? Bancos, financeiras e igrejas. Isso mesmo. Igrejas que operam quase como empresas, com CNPJs, holdings, rádios, televisões, redes de mídia, construtoras e, pasme, até financeiras próprias escondidas atrás de paraísos fiscais. O que era para ser casa de acolhimento virou centro de arrecadação. E o pior, te convencem de que é para Deus. Agora me responde uma coisa bem simples e direta. Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? De verdade? O Deus que criou o universo, as galáxias, os mares, o vento e a vida, esse Deus
infinitamente poderoso. Tá preocupado se você fez ou não um Pix de 10% no fim do mês? Vamos falar de Bíblia de verdade, então. Sabe o que Jesus disse sobre dinheiro? Em nenhum momento ele pediu dízimo. Nenhum. Zero. Ele falou sim, sobre generosidade, sobre ajudar o próximo, sobre não acumular tesouros na terra. Mateus 6,24 é claro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui está a chave de tudo. A verdadeira espiritualidade não tem nada a ver com grana, status, conta bancária, templo de mármore ou cadeira almofadada. Tem a ver com simplicidade, com amor, com empatia, com justiça. Mas a realidade é dura e ela dói. Dói perceber que muitos foram enganados. Dói lembrar dos meses em que você deixou de pagar uma conta para honrar um voto. Dói pensar nos anos em que você se sentiu culpado, pequeno, insuficiente, achando que Deus te rejeitava porque você não tinha dinheiro para dar na campanha da chave, da arca do monte, da fogueira santa, do envelope dourado. Sabe o que isso gerou? Uma legião de pessoas endividadas, espiritualmente feridas e emocionalmente quebradas. Pessoas que hoje não confiam mais em Deus, não confiam mais na fé, porque associaram tudo isso à exploração. E enquanto isso, sabe o que acontece? O pastor está na cobertura de Dubai, está no resort nas Maldivas, está no carro de 2 milhões, está investindo na bolsa, está multiplicando o patrimônio. Enquanto isso, você está aí olhando para o boleto, para o cartão estourado, para o aluguel atrasado, se perguntando: onde foi que eu errei? Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Você não errou. Você foi enganado. O erro não foi seu. O erro foi acreditar numa mentira maquiada de espiritualidade. Foi confiar em quem torceu versículos, distorceu textos e usou o nome de Deus para enriquecer. Só que agora você sabe. E quando a gente sabe, não tem mais como saber. Você já viu a Matrix quebrar. E agora é a sua vez de virar a chave. O caminho não é abandonar sua espiritualidade. Muito pelo contrário. É se reconectar com ela, mas de forma limpa, honesta, livre. É entender que Deus não precisa do seu dinheiro, mas que você sim precisa aprender a cuidar dele. Porque se você não cuidar, alguém vai fazer isso por você. E não vai ser para o seu bem. O primeiro passo é entender que fé e dinheiro são coisas diferentes. Uma te leva para a liberdade. O outro depende de quem controla. E se você está aqui até agora, sabe o que isso significa? Que você é do tipo que não tem medo da verdade. E se você não tem medo da verdade, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu não sou mais enganado. Se tem uma coisa que ninguém te contou, é que o sistema foi desenhado para você nunca perceber. É sutil, é inteligente, é psicológico. O discurso não te obriga, ele te convence. E sabe qual é a isca? A sua dor. Eles te observam, sabem que você está com a vida apertada, que está lutando, que as contas estão chegando, que o desespero bate de madrugada. E aí vem aquele sermão preparado, milimetricamente arquitetado. Se você está passando por luta financeira, é porque precisa ser fiel no altar. Semeie e Deus vai abrir as janelas dos céus. Percebe o jogo? O problema da sua vida vira argumento de venda. É como se te dissessem: você está mal porque não deu. E se continuar sem dar, vai continuar mal. Isso não é fé. Isso é chantagem emocional disfarçada de promessa espiritual. E enquanto você entrega, acreditando que está plantando na obra, a engrenagem gira. É uma fábrica de gerar riqueza para quem está no topo da pirâmide espiritual. Eles te convencem de que você é parceiro de Deus. Só que no contrato, Deus não assina nada. Só você. Mas vamos falar de coisa séria, de Bíblia. Sabe aquele versículo que eles adoram usar? Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Eles param aí. Não te explicam que Jesus estava falando de generosidade, de compaixão, de ajudar pessoas. Não estava falando de dinheiro para templo, para envelope, para campanha. Quer prova? Lê o contexto inteiro. Jesus estava ensinando sobre misericórdia, perdão, amor ao próximo. Não tem absolutamente nada a ver com enriquecer, pastor. E se você olhar para o ministério de Jesus, uma coisa fica muito clara. Ele nunca, nunca mesmo pediu dinheiro para ninguém. Aliás, os únicos momentos em que Jesus se irrita de verdade, sabe com quem são? Com os vendedores do templo. João 2,14 e 16 descreve: no templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados.
Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas, dizendo: tirem isso daqui, não façam da casa de meu pai um mercado. Sabe o que Jesus faria se entrasse em muitos desses templos modernos? A mesma coisa. Expulsaria quem transformou a fé em comércio. Só que, claro, eles não vão te contar isso. Eles escondem, cortam o texto, pulam o contexto. Porque se você souber, você para de ser cliente. E aí vem o golpe dentro do golpe. Porque eles te fazem acreditar que se você não der, Deus não te abençoa. Você percebe o absurdo? Isso transforma Deus em uma espécie de agiota celestial. Como se o Criador te colocasse na lista negra do céu porque você não pagou a taxa mensal da fé. Só que tem mais. Eles dizem que é princípio espiritual, que funciona como uma lei. Aí te comparam com a semeadura do campo. Dizem, se você planta, colhe. Parece bonito, né? Só que não te explicam que no campo, além de plantar, tem regar, adubar, esperar, proteger da praga, trabalhar todo dia. Eles esquecem convenientemente de te contar que não existe milagre financeiro sem educação financeira. Que não tem como Deus multiplicar aquilo que você não sabe nem administrar. Quer ver como o discurso quebra? Olha para os próprios pastores milionários. Eles não enriqueceram só com fé. Eles enriqueceram com negócios, com CNPJs, com patrimônio, com investimentos, com construção civil, com canais de TV, com marketing, com venda de livro, de curso, de conferência, de tudo. Eles fazem negócios o tempo todo, mas pregam para você que riqueza vem só da semente no altar. E quem planta no altar? Você. Quem colhe na conta bancária? Eles. Vamos falar de realidade? Sabe o que te empobrece de verdade? Não é a falta de dízimo. São os juros abusivos, a inflação, o custo de vida descontrolado, a falta de educação financeira nas escolas e nas famílias. Você sabia que no Brasil, os juros médios do cartão de crédito chegam a mais de 400% ao ano? Isso significa que, se você parcelou uma dívida de R$1.000 no cartão e não conseguiu pagar, ela vira 5.000 em pouco mais de um ano. E adivinha quem lucra? Bancos. E quem sofre? Você. Enquanto isso, as igrejas que te pedem para ser fiel, muitas vezes investem esse dinheiro em aplicações financeiras que, ironicamente, rendem juros. Eles condenam você por dever, mas lucram com os próprios juros do sistema que te esmaga. Você entende agora o ciclo? Você trabalha, se mata de trabalhar, entrega 10%, mais oferta, mais campanha, vive com o que sobra, se endivida, paga juros e volta a entregar esperando que um milagre resolva. Só que milagre, meu amigo, minha amiga, não é atalho para a irresponsabilidade financeira. Milagre não substitui gestão, controle, educação, consciência. E aqui entra uma verdade que ninguém te conta. O Evangelho não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Liberdade de não ser escravo de sistema nenhum. Nem de banco, nem de dívida, nem de pastor explorador. Quer viver de verdade os princípios bíblicos? Então, olha para Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia não te manda entregar dinheiro para enriquecer líder religioso. Ela te alerta sobre os perigos de se tornar escravo das dívidas, dos juros, do sistema. Ela te ensina a ser livre, a viver com sabedoria, a cuidar do que Deus colocou na sua mão. E sabe o que Jesus ensinava sobre dinheiro? Simplicidade. Compartilhar. Ajudar quem precisa. Sabe quem ele elogiou? Não foi o cara doando milhões no templo. Foi a viúva que deu 2 moedas. Por quê? Porque ela deu de coração, não por obrigação, não esperando retorno financeiro, mas por amor. Isso te faz pensar, né? Porque no modelo atual, o pobre dá e continua pobre. O rico dá e continua rico. O que isso te diz sobre esse sistema? Que não é espiritual, é econômico. E se você quer romper com isso, o caminho não é abandonar Deus. Muito pelo contrário. É se reconectar com o Deus que te quer livre. Livre de dívida, livre de exploração, livre de manipulação. E sabe como começa? Com consciência, com conhecimento, com verdade. Se você já percebeu que esse ciclo não faz sentido, então te digo, agora é hora de virar a chave. De aprender a controlar sua vida financeira, de entender orçamento, controle de gastos, reserva de emergência, investimento, educação. E tudo isso sem nunca esquecer da espiritualidade verdadeira. Aquela que não está no luxo do púlpito, nem no valor do envelope, nem no tamanho do templo. Mas está na honestidade, no amor ao próximo,
no cuidado com sua casa, sua família, sua vida. O que Deus quer de você não é 10% do seu salário, é 100% do seu coração, da sua integridade, da sua responsabilidade. E sim, Ele quer que você cuide bem do que Ele colocou nas suas mãos. Porque se você desperdiça, quem sofre não é Deus, é você. A espiritualidade não é contrato, é relacionamento, não é troca, é conexão. Você quer ajudar alguém? Ajude, doe, seja generoso. Mas jamais porque alguém te fez sentir medo, culpa ou vergonha. Doe porque seu coração mandou, porque você quis, não porque te venderam um suposto milagre financeiro. Sabe qual é o maior milagre financeiro que existe? Se chama consciência, educação, liberdade. E olha, se você está ouvindo isso e está pensando, caramba, ninguém nunca falou isso para mim. Então já deixa o like, comenta aqui embaixo, agora eu sou livre, e se inscreve nesse canal. Porque aqui a gente não tem medo da verdade. Agora que você já entendeu como o sistema te prende, como a manipulação é arquitetada e como distorcem a espiritualidade para te manter refém, é hora de mudar completamente a sua mentalidade. Porque eu te digo, olhando nos seus olhos, mesmo que seja através dessa tela, você não nasceu para ser escravo nem de dívidas, nem de promessas falsas, nem de sistemas religiosos corrompidos. A primeira coisa que você precisa entender é simples e poderosa. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer sua transformação. E transformação começa na mente. Quer uma prova bíblica disso? Romanos 12:2 diz claramente: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe? Não fala de dízimo, não fala de dinheiro, não fala de envelope, não fala de campanha. Fala de transformação mental. Por que isso é tão poderoso? Porque enquanto eles querem o seu dinheiro, Deus quer que você mude sua mentalidade. Porque se a sua mente muda, sua vida muda. Suas finanças mudam, suas escolhas mudam, seu futuro muda. E aqui entra um ponto crucial. A educação financeira não é falta de fé. É parte da mordomia que Deus colocou na sua mão. Você acha mesmo que Deus se agrada quando você entrega dinheiro no altar e sai dali para pegar empréstimo para pagar conta de luz? Você acha que Deus se alegra quando você faz voto, promessa, campanha, mas chega em casa e não tem nem arroz para colocar no prato? Isso não é fé. Isso é escravidão mascarada de espiritualidade. Quer saber o que é espiritual? É você aprender a cuidar do que Deus te deu. É você olhar para suas finanças e dizer: a partir de hoje, eu não aceito mais viver na ignorância financeira. Eu vou entender como funciona o dinheiro. Eu vou aprender a dominar ele e não ser dominado. E aqui começa a virada. Anota isso, porque isso é ouro puro e ninguém no altar vai te ensinar. 1. Gaste menos do que ganha. Parece simples, mas 90% das pessoas não fazem isso. E sabe por quê? Porque nunca foram ensinadas. Foram ensinadas a consumir, a parcelar, a viver de crédito, mas nunca a planejar. Se todo mês seu salário acaba antes do mês, sinal de que tem algo errado. A primeira disciplina da prosperidade não é orar para Deus abrir porta, é fechar a torneira dos gastos desnecessários. 2. Pare de viver de aparências. Sabe aquela história de roupa de crente abençoado, carro da promessa, celular de quem está na bênção? Tudo mentira. Isso não te faz mais abençoado, te faz mais endividado. A verdadeira prosperidade não é sobre o que você mostra para os outros. É sobre paz. Paz de deitar na cama sem dívida. Paz de saber que se seu carro quebrar, você tem dinheiro para arrumar. Paz de saber que se seu filho ficar doente, você não vai precisar pedir socorro no grupo da igreja nem fazer vaquinha. 3. Crie uma reserva de emergência. Isso é princípio de sabedoria. Até o próprio José do Egito, na Bíblia, aplicou isso. Lembra? Gênesis 41 conta que ele interpretou o sonho de Faraó, que falava de 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. E qual foi a orientação? Guardar parte durante a fartura para não sofrer na escassez. Isso não é só história. É princípio espiritual e financeiro. Todo mês, antes de gastar, separe uma parte para você. Crie sua reserva, porque milagre é bom, mas prevenção é melhor. 4. Aprenda a investir. Ninguém te contou isso, mas os mesmos pastores que te falam para semear no altar estão com dinheiro aplicado. E não é no altar, não. É em banco, é em fundo imobiliário, é em ações,
É em dólar, em ouro, em terreno, em imóvel. E por que você não pode fazer o mesmo? Porque te ensinaram que isso é coisa do mundo. Mentira, é ignorância. Sabe o que Jesus fala na parábola dos talentos? Que o servo que enterrou o dinheiro foi chamado de mau e negligente. E sabe o que o Senhor disse? Você deveria ter colocado o dinheiro no banco, e quando eu voltasse, receberia com juros. Mateus 25, 27. Ou seja, o próprio Jesus reconhece que faz sentido fazer o dinheiro trabalhar. Só que, claro, o sistema não te ensina isso, porque é escravo que aprende a investir para de ser escravo. 5. Pare de acreditar que espiritualidade é barganha. Deus não está no mercado. O céu não tem tabela de preço. Não existe plano bronze, prata, ouro, diamante. O que existe é relacionamento. E relacionamento é construído na base da verdade, do amor, da gratidão. Se você quer ajudar alguém, ajude. Se quer contribuir com uma comunidade, contribua. Mas sempre de forma consciente, voluntária, alegre. Porque, como diz 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é com chantagem, não é com medo, não é com culpa. E agora você deve estar se perguntando, mas então nunca mais devo contribuir para a igreja? Claro que não. O problema não é contribuir. O problema é ser explorado. O problema é entregar esperando que aquilo te traga um retorno mágico financeiro imediato. Isso não é fé. Isso é superstição gospel. Contribuir faz parte da vida em comunidade, de projetos sérios, de transformação social, mas sempre com equilíbrio, com consciência e com clareza de onde está indo seu dinheiro. Sabe qual é o maior investimento que você pode fazer na sua vida? Não é em ação, não é em criptomoeda, não é em fundo imobiliário. É em conhecimento, é em você. Porque quando você aprende, ninguém mais te engana, ninguém mais te manipula, ninguém mais te faz sentir que você é indigno, amaldiçoado ou fora da bênção porque não colocou o dinheiro no envelope. Sabe o que é bênção de verdade? É saúde mental, é paz financeira, é liberdade espiritual, é acordar sabendo que não deve nada a ninguém, nem ao banco, nem ao pastor. E se você chegou até aqui, significa que você é diferente. Você não é gado, não é marionete. Você é alguém que busca a verdade. E quem busca a verdade encontra. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia garante: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A pergunta é: você está disposto a ser livre? Porque ser livre dá trabalho. Dá trabalho dizer não para o consumo, dizer não para o sistema, dizer não para a manipulação. Dá trabalho sentar, anotar, estudar, planejar, organizar sua vida financeira. Mas a recompensa... Ah, meu amigo, minha amiga, a recompensa é viver uma vida leve. Uma vida onde você não se ajoelha mais para a dívida, não se curva mais para a promessa falsa e não entrega mais sua paz mental em troca de bênçãos que já são suas por direito como filho e filha de Deus. E se você chegou até aqui, eu te lanço um desafio. Se esse conteúdo te confrontou, te fez refletir, te abriu os olhos, prova para você mesmo que você não tem medo da verdade. Comenta aqui embaixo: eu escolho ser livre. Aperta no like, se inscreve no canal e ativa esse sininho, porque aqui a gente não passa pano, não alisa discurso, não tem medo de desagradar sistema nenhum. Aqui, a missão é libertar mentes, abrir olhos e trazer consciência espiritual e financeira para quem não aceita mais viver na mentira. E guarda essa frase para sua vida. Enquanto eles querem o seu dinheiro, Deus quer que você assuma o controle da sua vida. A partir de hoje, quem manda no seu dinheiro é você. Quem decide onde vai é você. Quem escolhe como viver é você. Porque você não é refém de sistema nenhum. Você é livre. E liberdade, meu irmão, minha irmã, já não tem preço. Se esse vídeo fez sentido para você, já sabe. Curte, comenta, compartilha com aquele amigo que está cansado de ser explorado. E não esquece, aqui é lugar de quem não tem medo da verdade. Nos vemos no próximo vídeo.